Hoje é dia 19 de janeiro de 2020, segundo domingo do tempo comum. A cor litúrgica é o verde. O santo do dia é o São Canuto. A primeira leitura será o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 3 e versículo de 5 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 39. A segunda leitura será o livro dos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O evangelho será o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar algo muito importante. Ela vem nos falar que não basta sermos servos para servir ao Senhor, mas temos que ser luz para as nações. Ou seja, nós temos que iluminar as nações, precisamos de mostrar a elas quem é Deus, quais os objetivos, qual a missão, quais as estratégias que nós precisamos de criar para podermos ser luz na vida dessa nação. Às vezes queremos tomar liderança, tomar a frente, seja de nossa casa, seja da nossa empresa, seja às vezes até mesmo de um grande grupo social, tomando aí a prefeitura, um estado ou até mesmo um país. Para termos e tomarmos como luz as nossas ações e as nossas atitudes, nós precisamos, acima de tudo, estar sempre orando a Deus, mantendo esse contato e essa união e comunhão com Deus. Nós só seremos luz se nós obedecermos aquilo que Deus nos convida a viver. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e quando nós fazemos do nosso jeito, sempre vamos para o lado da escuridão e fazemos as coisas erradas. Se nós não tomarmos Deus como nosso orientador, nosso caminho, nossa segurança, nós jamais conseguiremos fazer com que nós nos tornemos luz para as nações. Agora, servos todos podem ser, mas também o servo pode ser hipócrita. O que acontecia às vezes com os doutores das leis, que carregavam as leis amarradas em seus corpos e às vezes até as machucando em seu corpo para poder lembrar do que a palavra dizia, mas agiam com hipocrisia em outras atitudes, não demonstrando a Deus o amor a Ele sobre todas as coisas. Por isso que precisamos ser luz, e ser luz é ser exemplo, é dar exemplo às pessoas de forma que elas olhem para você e digam que você é um exemplo. E olhem para você e vejam em você espelhado o nosso Senhor Jesus Cristo ou as ações de Deus. Para isso, precisamos deixar o Espírito Santo manifestar dentro de nós. Para o Espírito Santo manifestar dentro de nós, precisamos cumprir os mandamentos de Deus, manter uma oração, uma comunhão com Deus. É sobre isso que vem nos falar a primeira leitura de hoje. Vamos ouvi-la. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória, disse ele. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo responsorial de hoje vem nos falar sobre o prazer de levar a palavra de Deus a todas as nações. Nós temos essa responsabilidade para sermos luz das nações e por isso precisamos a todo momento levar a palavra de Deus acima de tudo, pelo amor que sentimos a Deus. Assim como devemos procurar a Deus pelo amor que nós sentimos a Ele. Jamais pelo nosso desespero, pelas nossas necessidades ou por qualquer outra coisa. Mas a nossa busca por Deus deve ser pelo amor que nós sentimos a Ele.
mas sabemos muito bem que hoje a maioria de nós só procuramos a Deus na hora que as coisas estão difíceis, na hora que o bicho está pegando. E não é assim que é a forma correta. É claro que Deus não deixará de acolher os seus, mas sabemos muito bem que quando nós fazemos por interesse, não há amor dentro do nosso coração. Nós praticamente não demonstramos a Deus que é amor, porque só assumimos as atitudes naquele momento e depois abandonamos aquilo que Deus nos convida a viver. Isso se chama falsidade. Pessoas assim estão repletas por aí. Nós não podemos ser falsos com Deus, de procurá-lo só na hora que nós precisamos. É claro que na hora do desespero nós fazemos 1000 promessas, dizemos que vamos fazer isso, aquilo, prometemos mundos e fundos e depois enganamos a Deus. Somos hipócritas. Ou seja, se você precisa de Deus, quer conversar com Deus, tem as suas necessidades, não perca essa conexão. Mantenha-se sempre conectado a Deus todos os dias, fazendo uma oração ao acordar, uma oração agradecendo o seu alimento, uma oração para qualquer coisa que venha a acontecer na sua vida. É assim que nós buscamos a Deus pelo amor que nós sentimos. É como se tivéssemos Ele como nosso amigo, aquele que nós estaremos entregando os nossos problemas e mostrando quais as nossas necessidades. Mas não só na hora do desespero, mas em todos os momentos da nossa vida. É claro que se você está desesperado e precisa procurar a Deus, procure, mas tente ao máximo manter-se o seu coração reto nas coisas do Senhor, porque Deus nunca faltará contigo. E você deve fazer o mesmo. Não falte com o Senhor, porque dessa forma você alcançará o reino dos céus, alcançará a vida eterna e estará vivendo no paraíso com o Senhor. As nossas necessidades têm que ser muito mais espirituais do que carnais. E é esse o convite da nossa palavra de hoje. Vamos ouvi-la. Salmo responsorial. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifícios e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço vossa vontade, guarda em meu coração vossa lei. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A nossa segunda leitura de hoje vem nos lembrar Paulo. Paulo, como sabemos muito bem, era um homem que perseguia os cristãos. E depois que Deus decidiu que ele seria parte dos seus praticamente os líderes da igreja, Paulo acabou aceitando esse convite, passando por suas tribulações, mas aceitando o convite de viver as vontades de Deus. A vontade de Deus é que Paulo servisse a Jesus Cristo, seu Filho. E foi assim que aconteceu. Paulo entregou seu coração de todo o corpo e de toda a alma e de todo o espírito para que pudesse levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. E como sabemos, ele foi um dos maiores divulgadores da palavra de Deus. Foi ele o responsável para que a palavra chegasse a muitas pessoas em todo o mundo. Ele persistiu, lutou contra as pessoas que queriam derrubar até o fim de sua vida.
não parou de levar a palavra de Deus, nem mesmo sofrendo todas as humilhações e todas as coisas ruins que poderia sofrer. Manteve-se firme e não desistiu. Vamos ouvir a nossa segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos juntos com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje o nosso Evangelho vem nos falar de uma frase importantíssima da nossa igreja, da nossa missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase nos remete a falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus. Naquela época, antes de Jesus, os holocaustos que aconteciam eram exatamente o sacrifício dos cordeiros. Os cordeiros eram sacrificados para que pudesse haver essa comunhão com Deus, essa aproximação, para que pudesse libertar o povo de seus pecados. A partir do momento em que Jesus entregou sua vida na cruz, ele passou a ser o cordeiro imolado. Jesus passou a ser aquele cordeiro que era sacrificado para poder salvar os povos. Porém, aquilo tinha que acontecer de tempos em tempos. E com a morte de Jesus Cristo, isso seria eliminado. Porque o sangue de Jesus era um sangue limpo, um sangue que não era contaminado pelo pecado. Jesus nos entregou a sua vida a convite de Deus Pai, para que nos desse a oportunidade de nos aproximar de Deus, ter essa amizade com Deus, para podermos adorá-lo, a termos como Ele como nosso orientador, instrutor e nosso Pai. Muitos ainda não compreenderam isso, mas João Batista, foi um dos que mais mostraram durante a trajetória da Bíblia que Jesus era o Filho de Deus, dando testemunho até disso. A nossa leitura de hoje vem falar exatamente do testemunho que João deu sobre Jesus, seu Cordeiro de Deus. João, durante as suas pregações, durante os seus batismos, sempre dizia que viria aquele que estaria à sua frente e que seria o Filho de Deus. E ele teve o prazer de conhecê-lo antes de muitas pessoas, pois o conheceu no ventre de sua mãe. O primeiro contato de João Batista foi no ventre de sua mãe. Maria se encontrou com Isabel e ali houve um encontro de Jesus e João Batista ainda na barriga de suas mães. Jesus e João Batista tinham quase a mesma idade, diferença de meses. E é assim que nós somos convidados a dar testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida por ordem de Deus e nós não agradecemos, não damos testemunho, não colocamos Deus à frente, praticamente ignoramos. Muitas vezes nós só procuramos a Deus quando a coisa está ruim, o trem está pegando, quando as coisas estão extremamente difíceis. E não é assim que nós devemos procurar a Deus. Devemos procurar a Deus pelo amor que nós sentimos a Ele. Assim como João Batista demonstrou seu amor durante toda a sua trajetória de vida, mesmo não convivendo com Jesus, mas demonstrou o seu amor a Jesus, homem, e a Jesus, Filho de Deus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse:
Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.